Pois então, aqui é a questão da redução de carga horária, né? Esse sempre é um problema bastante grande. Aqui nós temos na convenção coletiva três cláusulas que tratam disso, né? Então, a cláusula 35, a 36 e a 37. A 35 é a que estabelece a irredutibilidade de carga horária e remuneração para os professores, né? E coloca ali as possibilidades disso acontecer. Isso pode acontecer por uma mudança na matriz, por uma mudança curricular, pela extinção de cursos e pela redução de alunos. É isso que vai tratar, então, vão tratar as cláusulas 36 e 37. Então, em primeiro lugar, né, não pode ocorrer alteração unilateral da carga horária. Essa, essa alteração da carga horária ela sempre tem que ser de comum acordo, né? Portanto, entre docente e instituição. E não pode haver redução de salário, né? Não pode haver redução do valor de hora-aula e redução do salário de forma alguma, né? Então, isso está garantido para os professores pela nossa convenção coletiva. Como pode ocorrer essa redução de carga horária, né? A cláusula 36 ela vai estabelecer as regras para redução por extinção de disciplina, de classe, de curso e etc, né? Nesses casos, como isso já tem uma dada previsibilidade, essa redução tem que ser comunicada aos professores com 30 dias de antecedência do início das férias. Portanto, antes de terminar o semestre, quando há a redução de carga horária, né, quando para o semestre seguinte, né, haverá uma redução de carga horária por extinção de classe, turma, disciplina, a instituição deve, com 30 dias de antecedência, convocar os professores e comunicá-los dessa redução. Sempre, né, de novo ali, vale aquele princípio, né, não há redução unilateral, portanto, isso depende do acordo entre as partes. Então, se a instituição vai reduzir a carga horária do docente, ele deve ser comunicado por escrito dessa redução e o professor, a professora, precisa aceitar ou não essa redução. Se aceita a redução, né, se opera ali normalmente e a vida segue, se o professor não aceita essa redução, a instituição deve proceder ou à recomposição da carga horária desse professor, dessa professora, né? No caso de extinção de disciplinas, de cursos e coisas assim, encontrando outras possibilidades, né, outras alternativas dentro da instituição para alocar esse professor, ou então a instituição deve proceder à rescisão contratual, né? Sem justa causa, né? Portanto, a homologação e o pagamento ali dos direitos todos que os professores possuem. No caso, portanto, isso para redução, isso está na cláusula 36, né? Isso para redução de classe, turma e coisa desse tipo. Por alteração curricular, né? Quer dizer, tudo isso é previsível, né? Antes do fim do semestre. Portanto, isso tem que ser comunicado com 30 dias de antecedência. Há uma outra possibilidade de redução, que é a que aparece na cláusula 37, que é a redução de carga horária por diminuição de alunos, né, de número de matriculados, por redução de estudantes, que é algo que ocorre em muitas instituições, né, o processo ali das matrículas, enfim, e acontece de não conseguirem o número mínimo ali, enfim, para abertura de turmas. Nesse caso, a comunicação dessa redução, né, então você chega ali para o novo semestre, né, depois do período de férias, e a instituição vai comunicar que há uma redução de estudantes, portanto, turmas que não serão abertas, né, disciplinas que não serão ofertadas, enfim. Nesse caso, né, isso vai ocorrer já no início do próximo semestre, a instituição tem um prazo para comunicar isso. Então, fiquem muito atentas e atentos a isso, né? Há um prazo para isso. A instituição tem até
último dia da segunda semana letiva. Então, iniciou o semestre, né? Passou uma semana, a segunda ali. Se começa na segunda-feira, né? Na segunda sexta-feira é o prazo limite que a instituição tem para comunicar os docentes dessa redução, comunicar por escrito, né? Esse comunicado não deve acontecer por reunião, por informação em reunião de coordenação, por e-mail informal, né? E não é uma comunicação pura e simples, né? O professor deve ser comunicado por escrito, né? Não é por telefone, não é por escrito, e ele tem um prazo de 5 dias. Aí cada professor afetado por essa redução tem um prazo de até 5 dias para aceitar ou não essa redução. Quer dizer, o professor deve se manifestar sobre isso. Na nossa convenção coletiva, no texto da convenção coletiva, está que a não manifestação do professor significa a não aceitação. Portanto, se o professor aceita a redução, ele deve também, por escrito, né, comunicar essa aceitação. Mas também é bom que, por escrito, comunique que não aceita. Né? Eu recomendo fortemente isso, né? Até para que a gente tenha a possibilidade de registro disso, né, para possíveis ações futuras. Então, até o final da segunda semana, a instituição comunica aos professores, eles, por escrito, eles aceitam ou não essa redução. Aceitando, vida segue. Não aceitando, a instituição deve recompor a carga do professor ou proceder à rescisão contratual, né? E aí o pagamento ali dos direitos, etc. Tal, a homologação, como nós falamos antes, que deve ser feita lá no sindicato, para que os direitos todos sejam resguardados, tá bem? O que acontece se a instituição não fizer essa comunicação devidamente? Então, essa comunicação foi feita ali, assim, numa reunião qualquer e verbalmente, né? E não por escrito. E o professor não se manifestou ali, não teve esse prazo de manifestação, enfim. Então, eles avisam simplesmente e a coisa vai. Se essa comunicação não for feita dentro desse prazo, quer dizer, até o final da segunda semana letiva, né? Então adentrar ali a terceira semana, o professor que não aceitar essa redução de carga horária, ele deve manifestar isso por escrito para a instituição, né? Eu insisto que esse registro é importante, e passado esse prazo, a instituição deve, de novo, né, ou proceder à recomposição da carga desse professor ou a rescisão contratual. Só que depois do prazo, a instituição entra já na garantia semestral de salários. Então, aí, passado essas 2 primeiras semanas, por isso que é importante ter atenção a isso, o professor deve receber o semestre inteiro, tendo como referência a carga horária que ele tinha ali do retorno das férias, né? Não a reduzida, evidentemente. Então, aí a instituição deve pagar a esse professor a semestralidade, né? Ele tem o direito de receber os salários do semestre, né? Por que isso? Por que nós insistimos e conquistamos isso e conseguimos manter isso na nossa convenção coletiva? Porque o nosso tipo de trabalho, evidentemente, traz problemas gigantescos, né? Quando nós, por alguma razão, perdemos as aulas no meio de um semestre, né? Quer dizer, um semestre já em andamento. É muito mais difícil, né, conseguir um novo emprego, conseguir uma nova instituição, ou então conseguir aumentar as aulas em outra instituição, né? Às vezes trabalhamos em 2, 3, enfim, depois do semestre já iniciado. Então, é necessário garantir o salário dos professores ao longo do semestre inteiro. Outra coisa que não pode acontecer, é a redução a zero da carga horária. Tá? Então, se alguém vive já essa situação, né, trabalha em alguma instituição e num dado momento não tem mais
mais aulas atribuídas, né? Mas continua ali com vínculo com a instituição, mas não tem aula, não tem salário, portanto, isso também não pode ocorrer, né? Aí é procurar ali o Simpro, os professores e professoras que são sindicalizados têm direito à assessoria jurídica de muito boa qualidade, né, especializada e gratuita, né? Então, é só buscar ali pela orientação do nosso departamento jurídico e as ações necessárias serão tomadas. Tá bem? O mais importante aqui, né, além, claro, da questão da demissão, é uma atenção bastante grande para esse prazo inicial. Geralmente, essa redução de carga ela é comunicada somente ali no começo do semestre, embora a, haja uma ressalva, né, nessa cláusula 37, de que não havendo, né, a redução de alunos efetivamente, né, a instituição não pode fazer isso. Isso nos ajuda a prevenir os ensalamentos, né, e essas coisas todas que têm ocorrido nas instituições de ensino superior. Então é bom ficarmos atentos a isso também. Mas o mais importante é a gente ter este prazo de 2 semanas e principalmente, né, a exigência desse registro da comunicação. A instituição é quem tem a obrigação de comunicar ao professor por escrito. E o professor tem ali 5 dias para responder se aceita ou não a redução. Não aceitando a redução, deve-se proceder à rescisão contratual. Tomem também um cuidado. Algumas instituições vão reduzindo as aulas dos professores, né, até que eles fiquem ali só com residual de aulas, exatamente para uma economia, né, dos gastos para essas instituições do processo rescisório, né, principalmente para quem tem bastante tempo já nas instituições. Né? Então, é bom ter atenção para isso, né, e pensar nas possibilidades de ampliação dessas aulas de maneira bem objetiva, né? Num futuro médio, enfim, porque às vezes a opção pela rescisão contratual, né? Quer dizer, a não aceitação e a opção pela rescisão contratual pode ser um caminho mais vantajoso, né? Para os docentes, em lugar de ficar ali com um residual de aulas ad eterno, não é isso? Mas aí é uma decisão que precisa ser tomada ali, pensada em cada caso e de acordo com a situação de cada um.